estamos na segunda parte do Jornal Sporting. José, falávamos há pouco dessa necessidade, que já é uma necessidade, de seguir o Sporting para todo o lado. E depois também tem a curiosidade de guardar religiosamente algumas das suas melhores memórias. É verdade. Já é uma coisa que eu faço há muito, muito tempo. Tento guardar tudo aquilo que diz respeito ao Sporting. E sim, o seguir o Sporting para mim é uma coisa fundamental. Eu acho que é daquelas coisas que eu já nem consigo passar. Faço mesmo muitos esforços para poder ir ver todos os jogos do Sporting. Até a nível laboral é uma coisa impressionante. Dá sempre a trocar os horários, contar com a boa vontade dos chefes que também são do Sporting e com os colegas. É trabalhoso, mas graças a Deus tenho conseguido sempre ir ver os jogos. Quem já tem mais ou cerca de pelo menos 1000 jogos nas pernas... Sim, está lá quase. E que diz contar pelos dedos das mãos os jogos que falhou do Sporting, sim. Como é que gera isso com o nascimento de 2 filhos, pelo meio desta paixão assolapada? Pois, é a velha história. Quando o João nasceu, no dia a seguir... O João que é o seu primeiro filho, o seu filho mais novo. Exatamente. Tem 7 anos. A primeira coisa que fiz foi fazê-lo sócio do Sporting e logo no dia a seguir tínhamos um jogo para a Taça da Liga com o Benfica. E fui ver o jogo, a mãe ficou com ele no hospital e lá fui eu ver o jogo. No nascimento da minha segunda filha, a Ema, sim, tem 5 anos, e isso foi bem pior, porque eu à hora do almoço já rezava para que ela nascesse logo, porque à noite o Sporting ia jogar com o Braga para a Taça de Portugal e eu queria ir ver o jogo, eu tinha que ir ver o jogo, eu já pedia a toda a gente para acelerar, estava eu muito mais nervoso do que a mãe dos miúdos. Mas ela lá nasceu à hora do almoço, lá lhe dei 2 beijinhos, tirei-lhe a fotografia que foi para o cartão de sócio e lá consegui ir ver o jogo à noite também. Quando alguém tem dificuldade em perceber esta religião, porque é o que acaba por ser, como é que o Zé tenta explicar? Olha, eu digo sempre a mesma coisa. Eu tenho 3 filhos. Eu vejo o Sporting há muitos anos quase como um filho. É se calhar aquele com quem eu sou mais benevolente, vá lá. Aquele com quem eu tolero melhor as coisas, mais ainda do que os meus filhos. O Sporting para mim foi sempre um escape ao longo da vida. Fui ganhando amigos, muitas pessoas têm passado na minha vida mesmo por causa do Sporting. E sinto-me uma pessoa melhor também por causa do Sporting. O Sporting às vezes leva-nos a deixar de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu quando era mais miúdo, se calhar em vez de fazer outras coisas ia ver o Sporting e agarrei-me sempre muito àquilo para seguir o meu rumo e devo muito ao Sporting. Já fui ver muitos jogos do Sporting, a minha vida é muito feita em função do Sporting, mas também devo muito ao Sporting porque é aquela coisa que tu às vezes quando és miúdo e ainda não tens um rumo, também te ajuda a seguir aquele rumo. João, e para ti, como é que nasceu este bichinho pelo Sporting? Nasceu, obviamente, naquele jogo que eu contei, da ida ao Estádio das Antas. Eu acho que o Sporting... Mas isso foi o cartão de visita, digamos assim. Cartão de visita. E depois foi, obviamente, conhecendo um pouco a história do Sporting, indo a alguns jogos com o meu tio, e perceber que realmente somos um clube diferente. Voltando um bocadinho aqui atrás, eu acho que o Sporting não se explica, sente-se. Eu acho que isso é o que nos torna diferente. Portanto... O Sporting não se explica, sente-se, quem é de Sporting sente, quem não é nunca irá perceber o sentimento. José, aquela música de geração em geração há de ter algum significado para ti? Isto porque foi o teu pai que te começou a levar ao velhinho... O teu tio, exatamente, te começou a levar ao velhinho Alvalade. Exatamente. Que memórias guardas desse velhinho Alvalade? Muito boas, de certeza. Excelentes. Olha, lembro-me o primeiro jogo que fui com ele pela mão, lá ia eu todo a olhar, era tudo enorme, chegar àquela curva sul com toda aquela gente a vibrar, que nós já tínhamos uma claque fantástica. Nós sempre, a nível de adeptos, sempre fomos muito aguerridos. Para mim, somos, sem sombra de dúvida, os melhores adeptos do mundo. Isto não é conversa, são pessoas que dedicam muito tempo ao Sporting. Apesar de todas as contrariedades que vamos sofrendo, sempre tem aquela paixão. São memórias muito boas, são memórias boas e também algumas menos boas, porque a primeira vez que fui ao estádio já com um bocadinho da bancada a ser demolida,
posso dizer que escorriam umas lágrimas dos olhos, porque íamos mudar para uma casa melhor, mas tenho muito, muito boas memórias, fantásticas mesmo. E o Núcleo de José já acompanhou alguma partida de futebol feminino? Olha, não, mas fica já aqui a promessa que vou seguir o calendário e vamos lá ver um jogo, com toda a certeza, até ao final da época, sim. Inês, quem segue de certeza todas as partidas de futebol feminino são as duas raparigas que vão aparecer agora no ecrã. Fonte, tens a dizer sobre a Inês? A Inês, aquele super talento de 17 anos, tem um futuro brilhante pela frente. O que é que achas, Tati? Acho que a Inês é uma caixinha de talentos e acho que o nosso futuro está muito bem assegurado. Nós, os fãs. Certo, tenho a certeza disso. Aquele pé esquerdo. Espetacular. Melhor Joga que o meu. bem melhor que o meu direito e o esquerdo juntos. Também gostava. Como é que é o balneário do futebol feminino, Inês? É bom, somos um grupo unido, onde não há clima de tensão, há sempre animação, e não somos uma equipa, não somos só uma equipa fora do balneário, também somos dentro, e isso torna-nos mais forte. Era isso que eu te ia perguntar. Vocês são amigas fora do balneário? Criaram várias relações de amizade? Sim, sem dúvida. Posso dizer que no pouco tempo que estou no Sporting, já criei amizades que quero levar para a vida, sim. Como é que começou este teu percurso? Ou seja, não é muito normal, cada vez é mais, mas não é muito normal uma menina da tua idade, porque tens apenas 17 anos, ainda és muito nova, ter começado no futebol, porque é mais normal os rapazes e é efetivamente um desporto que está mais associado ao sexo masculino. Mas como é que te surgiu este teu interesse e como é que começaste? Esta paixão já vem do meu pai. O meu pai passou-me o amor pelo futebol. E o meu primeiro clube foi o Atlético Clube Cacém, onde havia escolinhas do Sporting, penso que hoje ainda haja, e tive a sorte de trabalhar com um grande treinador de guarda-redes que foi jogador de futebol praia no Sporting, Paulo Graça, também da seleção. Tive sempre sorte nesse aspecto e muita da qualidade que eu tenho hoje devo-lhe a ele, por isso desde já também agradecer ao Paulo Graça. E agora trabalho sempre para ser melhor a cada dia que passa. O Mr. Nuno Cristóvão, quando aceitou este desafio, o Mr. que é um treinador já com uma larga experiência na modalidade do futebol feminino, afirmou que só voltou a esta modalidade porque, de facto, o Sporting lhe deu condições que mais nenhum clube ainda lhe tinha conseguido dar. Sentiste realmente uma grande diferença a nível de profissionalismo quando entraste na academia? Diferença em relação aos outros clubes onde já tinha estado? Sem dúvida. O Sporting é o clube onde eu tenho melhor condições. Temos as condições que a equipa B, penso que o professor Nuno já tenha referido isso, e isso ainda faz perceber o quão desenvolvido o futebol feminino está, a aposta que o Sporting está a fazer no futebol feminino, e isso é bastante bom. Qual é que é o valor de vocês todos os dias se poderem reunir e terem ali um sítio onde estão reunidas na academia, onde têm pessoas específicas para cada uma das vossas necessidades? É muito importante? Sentimos que já temos pessoas que nos possam ajudar, que não somos só nós por nós, temos outras pessoas também a fazer por nós, isso é muito bom. Acaba por ser a afirmação do futebol feminino na sociedade, cada vez mais sentes isso? Sim, cada vez o futebol feminino está mais desenvolvido. E parece que tens muitas colegas a admirar o teu pé esquerdo. João, a verdade é que o futebol feminino regressou, mas não é uma modalidade desconhecida para o Sporting de todo. Nós já tivemos equipas de futebol feminino. E como é que se vê, como é que se olha para esta afirmação cada vez maior de uma modalidade feminina e mais direcionada, obviamente, para os homens na sociedade? Eu acho que é a evolução normal. Portanto, o futebol feminino está a crescer. Noutros países como a Alemanha e a Inglaterra é bastante divulgado, sem falar dos Estados Unidos, que realmente é o expoente máximo em termos de futebol feminino. E, portanto, eu acho que é a evolução normal, e o Sporting é sempre pioneiro na evolução do que se trata de desporto em Portugal. E, portanto, mais uma vez, pioneiros. Temos o exemplo aqui hoje da Inês, mas podíamos ter aqui outras modalidades também que têm o futsal feminino, por exemplo. E, portanto, acho que o Sporting, sendo pioneiro e apostando cada vez mais também em modalidades femininas, torna-se quase sempre o primeiro clube a apresentar uma evolução para o desporto, para a modalidade, e
vai ser, obviamente, o primeiro a ganhar mais títulos em termos dos clubes mais conhecidos. Era importante também, se calhar, a Federação divulgar mais o futebol feminino. Portanto, eu deixo aqui realmente essa também sugestão, porque muita gente não conhece o futebol feminino, não sabe quando é que são os jogos, falta mais divulgação. Zé, antigamente também existiam equipas femininas. Quando havia aquele conjunto entre o pavilhão, a antiga nave, por assim dizer, e o velhinho Alvalade, as pessoas faziam aquele típico dia de Sporting e a equipa feminina estava, por vezes, presente nesses dias. Tens algumas recordações? Olha, lembro-me perfeitamente de haver dias em que era de manhã à noite, víamos todos os jogos. Eu não tenho assim nenhuma memória específica em relação ao futebol feminino, por isso é que se calhar me congratulo tanto de agora haver novamente, porque acho que é uma chamada grande de atenção para as pessoas e eu acho que é muito importante o Sporting ter dado logo o primeiro passo. Pelo clube eclético que é, pela quantidade mesmo de crianças e mulheres que o Sporting tem. É muito importante. E há pouco o João falava da Liga dos Estados Unidos. Nós temos neste momento uma jogadora até na equipa que já fez parte que é a Ana Borges. É uma jogadora que já tem um percurso brilhante e ela também já passou pelos Estados Unidos. E de facto isso também acaba por dar alguma, digamos, ajuda as mais novas a entrarem nesta realidade que certamente não é fácil para nenhuma delas e a maior parte das equipas do nosso campeonato são equipas muito amadoras, daí também a diferença de resultados. Exatamente. Eu acho que a tendência vai ser sempre para evoluir. Se calhar as miúdas novas que vão aparecer também já vão ter outra ligação ao futebol. Estas começam a dar o primeiro passo e alguém há de vir atrás. Eu acho que Portugal tem muito a ganhar com isso. A própria seleção, o facto do Sporting ter apostado na modalidade, acho que tem muito a ganhar. A própria seleção. E nos Estados Unidos, portanto, o futebol feminino é um desporto escolar. E, portanto, começa pelos liceus, passa pelas universidades, que é uma grande diferença que não existe cá em Portugal. E, portanto, é fomentado desde outras modalidades também, o basquetebol, os Estados Unidos nesse... Aliás, os Estados Unidos, durante muito tempo, o futebol feminino foi sempre superior ao futebol masculino. Havia mais praticantes de futebol feminino do que masculino, agora com a MLS é que está a haver uma reversão, uma inversão dessa situação. Mas era importante que também aqui em Portugal clubes até mais pequenos apostassem no futebol feminino para captar as jovens e depois, obviamente, com o talento, as melhores virem para o Sporting. Inês, a Tatiana e a Rita Fontemanha fizeram uma avaliação do teu pé esquerdo. Como jogadoras, quais é que são as principais características tanto da Rita como da Tatiana? A Rita tem uma qualidade de cruzamento acima da média, mete bolas super tensas, adoro vê-la jogar. É uma jogadora também com muita experiência, já esteve no Atlético de Madrid. Exatamente. A Tatiana é uma das meninas do meio campo. É verdade. São as Pinto. Senhora menina. Ela também está numa excelente forma. Exato, era isso mesmo que eu ia referir. A quantidade de golos que ela tem marco explica logo a forma em que ela está. São duas jogadoras fundamentais na nossa equipa. E a Rita às vezes até mostra alguma aptidão para os livros diretos. João, eu acho que tu tens um convite para fazer à Inês, não sei se queres aproveitar o momento. Vou aproveitar aqui o momento que temos a Inês para convidá-la para ir ao nosso programa. Portanto, teríamos todo o gosto, já estamos a preparar programas sobre várias modalidades e neste caso queria convidar a Inês Pereira para ir ao Sporting 160 a representar o futebol feminino. Acho que estamos bem representados. E a Inês que também é uma menina muito ativa no Twitter, tem uma conta bastante ativa. Além de ser ativa no Twitter, portanto, é um excelente exemplo, até para divulgar a modalidade e para as pessoas saberem quais as dificuldades, porque retira tempo, obviamente, a estudos, a quem trabalha. Portanto, fica já aqui o convite, quer à Inês, quer também ao Zé, para estarem presentes no programa. Um programa sobre futebol feminino e depois vamos ter programas sobre modalidades e vamos ter sobre núcleos. Portanto, fica já o convite a ambos. Voltando aqui ao Sporting 160, ao vosso projeto, o que é que este programa oferece que mais nenhum outro costuma oferecer? Primeiro, acho que é um lugar de encontro de sportinguistas e falamos só sobre Sporting. Portanto, em primeiro lugar, é feito por sportinguistas para sportinguistas, é feito em direto,
Não debatemos muitos temas como os outros programas, com a arbitragem. Portanto, falamos sobre o Sporting, do universo Sporting, como a Sofia teve a oportunidade de verificar, e depois é feito como uma paixão, que é a paixão que nos une a todos, que é o nosso clube, que é o Sporting. Portanto, e essa acho que marca a diferença, e as pessoas divertem-se a ouvir, ficam informadas, nós divertimos muito. Portanto, eu, o Pedro e o José divertimos muito. A Sofia, em off, antes do programa, pode confirmar que foi uma grande experiência muito boa. E, portanto, nós divertimos e portanto, acho que a outra vantagem do programa é que as pessoas, se não puderem ouvir em direto, podem ouvir no dia seguinte, sim, no trabalho, em casa, na hora do almoço. Portanto, está disponível em várias plataformas. Acho que essa é uma das grandes vantagens também. Existe a vontade de transformar esta brincadeira, como vocês lhe gostam de chamar, em algo mais sério? Quais é que são as metas a curto prazo? Nós, para já, estamos a divertir-nos. Acho que é fundamental, até para não perder o princípio do programa. Estamos a divertir e os sportinguistas estão a gostar. Obviamente que já houve imensas brincadeiras. Já nos perguntaram quando é que nós íamos ter um programa na Sporting TV. Já nos perguntaram porque é que não transmitimos todos os dias. Portanto, como fosse possível, que nós temos família, né? Tenho uma filha, o Pedro também tem, o José. Já nos perguntaram se nós íamos para a Rádio Sporting. Portanto, ainda nem há Rádio Sporting. Já nos perguntaram se íamos, ainda não existe. Portanto, para já vamos dando passos pequeninos, obviamente, que depois iremos ver com o tempo. Vocês também sentiram a necessidade de criar este programa porque acreditam que se fala pouco do jogo propriamente dito em Portugal? Muito pouco do jogo, muita da arbitragem, muita contra-informação colocada por pessoas que obviamente querem denegrir o Sporting, em alguns casos, outros querem passar informações falsas. Porque aqui, e desculpe interromper, João, eu acho que não tem só a ver com o Sporting. No fundo, acaba por se destruir muito a modalidade em si. Sim, não se fala taticamente do que aconteceu no jogo, ou se fala, são duas ou três pessoas falam 5 minutos, depois vem lá o lance de arbitragem e interrompem e ficam 45 minutos. Lances de arbitragem passados em loop? Em loop, situações passadas de há 15 anos vão buscar situações dessas, enquanto nós debatemos, como a Sofia verificou, debatemos as táticas, os jogadores, as opções, as contratações, várias situações que falámos sobre futebol e de outras modalidades, como quem ouviu já teve essa oportunidade. Agora, é importante falar sobre o Sporting e o que é o Sporting, o que é que vai ser o Sporting na próxima época, que nós falámos e debatemos isso, as contratações, os jogadores promessa, falámos de tudo. Quem gosta de ouvir o Sporting pode ouvir o nosso podcast. Zé, porquê é que acredita que existe esta tendência a não se falar tanto do jogo? Achas que não existe esse conhecimento empírico para falar sobre o tema ou é realmente já uma prática que pretende destabilizar os clubes? Olha, eu tenho uma opinião muito, muito sincera acerca disso e muito pessoal. Eu acho que cá em Portugal destrói-se muito o fenómeno do futebol. Destrói-se completamente o fenómeno do futebol. Eu vejo outros países, Inglaterra, por exemplo, onde vejo programas que falam sobre o jogador, o que é a história do jogador, o que é que ele fazia no balneário que divertia os outros. Cá em Portugal isso não existe. Por isso eu dou valor a programas como o dele e outros que vão existindo. Porque é o futebol no seu estado puro. A gente tem que valorizar o futebol em si e não dar às arbitragens. Se formos a falar em arbitragens, então eu como sportinguista todas as semanas tinha muito a falar. E eu não vejo programas desportivos, mesmo por essa razão. Porque acabam por não ser de programas desportivos propriamente ditos. Ora, aí está, eles falam de tudo menos do desporto e tem que se valorizar é o futebol. Eu gosto de passar a mensagem a quem é meu amigo, aos meus filhos ou a quem vem de fora, que eu às vezes faço, para virem ver os jogos, para virem ver o fenómeno do desporto. Não é para virem ver coisas que não têm nada a ver. O erro da arbitragem, eu canso-me de estar a ver as pessoas a falar sempre sobre a mesma coisa. E isso afasta pessoas que, como eu, vão ver todos os jogos, por exemplo, e não veem um programa desportivo. Ou seja, eu acho que eles até perdem a audiência por causa disso. Acho que está mal feito. Inês, falando realmente do futebol, que é disso que tu gostas, na passada jornada vocês foram à casa do Viseu 2001 vencer por 5-0. Foi um jogo realmente muito importante para o Sporting, não só pela vitória, mas porque coincidiu com uma jornada em que o Braga acabou por perder pontos na própria casa, contra o Valadares de Gaia. O Mister, no final do encontro, falou comigo e disse-me que estes realmente são os jogos mais difíceis, porque o fator de foco, de concentração na casa do penúltimo classificado da tabela não é o mesmo que vocês têm quando, por exemplo, vão defrontar um Benfica, ou o Futebol Benfica, neste caso, ou o Braga, porque não têm o mesmo nível de concentração. Concordas com o Mister? Como é que vocês também se preparam para estes jogos teoricamente mais fáceis? Sim, concordo. Teoricamente é um jogo mais fácil.
mas somos nós que tornamos os jogos mais fáceis. É jogar ao estilo do Sporting que os jogos se tornam mais fáceis. Eu falando por mim, preparo-me igualmente para todos os jogos, sejam teoricamente mais fáceis ou mais difíceis. E penso que a equipa façamos todas o mesmo, porque os resultados continuam. 5-0 é um resultado bastante bom. E agora é continuar assim, aproveitar o deslize do Braga e continuar a trabalhar. No fundo, vocês têm de ganhar ao Braga se quiserem lutar pelo título, mas é a prova de que também o Braga vacila, ou seja, vocês sentiram que há uma possibilidade de ganharem ao Braga e até aproveito para dizer, não sei se algum de vós teve a oportunidade de acompanhar o Braga Sporting, o jogo do futebol feminino, foi um grande jogo de futebol mesmo, e as pessoas que dizem que não há qualidade no futebol feminino deveriam todas assistir a esse encontro. Em relação ao Mister Nuno Cristóvão, qual é que tem sido a mais-valia que tem retirado de trabalhar com um treinador com tamanha experiência já nesta modalidade? A experiência que o professor tem. Já trabalhou muitos anos com o futebol feminino, já nos consegue entender de forma diferente. Talvez outros treinadores, que seja o primeiro ano a trabalhar com o futebol feminino, entendam. Ele consegue perceber melhor as mulheres e talvez seja isso que o professor Nuno seja bom. O Nuno é um treinador muito exigente? Sim, e isso é bom. Zé, relativamente às suas experiências, o que é que lhe falta fazer pelo Sporting? Ainda falta fazer muita coisa. Olha, falta ver o Sporting ganhar a Liga dos Campeões, que é o que eu costumo dizer sempre que no dia que o Sporting ganhar a Liga dos Campeões eu morro feliz. Acho que é uma das experiências que falta. Liga dos Campeões. Nesse caso seria o Sporting mais a fazer pelo Zé do que o Zé a fazer pelo Sporting. Sim, mas e se essa final fosse no Japão, na Austrália, onde fosse, contariam lá comigo que eu estaria. O Zé provavelmente faria outro álbum igual a esse, só com a Liga dos Campeões, com toda a certeza. Faria com todo o gosto. Porquê é que foi pronto em afirmar, e também o fez há pouco já na reportagem que é possível hoje ver no jornal Sporting, disse e agora voltou a afirmá-lo, que porquê é que é o Sporting o filho, como chamou, de quem exige menos? Porque é o filho que eu conheço há mais anos, porque já são muitos anos atrás do Sporting, é se calhar o filho com quem eu aprendi a lidar melhor, porque tu vais levando com algumas desilusões ao longo da vida e aprendes a saborear ainda mais quando tens um momento bom, quando és campeão, quando ganhas uma taça. O meu objetivo é que o Sporting ganhe sempre em todas as modalidades, como o de qualquer sportinguista. Infelizmente isso não tem sido tão possível. Mas tu lidas melhor, vais aprendendo a lidar melhor com ele, porque não tens um grau de exigência tão grande. É lógico que queres que ganhe, mas vais aprendendo a assimilar também algumas derrotas e a passar à fase seguinte, a querer que ganhe sim, mas é diferente, já não acabas por não exigir tanto. O João Diogo e a Ema já sentem um pouco desse sportinguismo do Zé? Já, claro, sentem sim, desde serem sócios desde pequenos, a estarem sempre a pedir para ir ver o jogo, a estar com os amigos, porque eles conhecem. O padrinho da Ema, o Bruno, é do Sporting, vai comigo ao futebol desde os 12 anos. O Pedro, o Tiago, toda a gente, o David, eles conhecem todos, é os tios do Sporting, é os tios do núcleo, e então isso também nos ajuda a criar aquela família. E o objetivo também será, talvez, que um dia eles deem seguimento a este núcleo do Zé. Com certeza, o núcleo do Zé foi fundado por nós e os nossos filhos são para dar continuidade, tanto que nós já organizámos uma visita ao estádio e ao museu com os filhos já para começar a dar esse ênfase, para eles sentirem o que é o Sporting e para continuarem a seguir as nossas pisadas, que ao fim e ao cabo é aquilo que eu acho que todos os sportinguistas deviam de fazer, é encaminhar os filhos para eles conhecerem melhor o que é o Sporting, porque se eles começarem a sentir o que é o Sporting, eu não estou preocupado. Não é preciso fazer mais. Não é preciso fazer mais. Eu estava a contar a ele há bocado, em off, que eu fui ver aqui há uns anos, lembro-me, tenho essa memória, fui a Moreira de Cónegos, fui sozinho ver o Sporting para a Taça de Portugal
E quando o jogo acabou, mesmo após uma derrota, eu via tantos pais a saírem com os filhos, que no Norte não é tão fácil de ser do Sporting, é mesmo assim. E o jogo É o que eu digo. É mesmo assim. E eu via-os a sair com os miúdos e eles a falarem mesmo com aquela pronúncia, mas que o Sporting é bom, perdeu. É realmente estranho ouvir aquela pronúncia. É impressionante aquilo, os miúdos já ganham essas raízes. Enquanto isso acontecer, e nisso eu tenho profunda convicção que o Sporting tem, a nível de adeptos, tem o futuro encaminhado. Só falta a equipa dar um empurrãozinho de volta. João, porque também estamos aqui a falar do futuro, não tenho muitas dúvidas de que o Sporting 160 esteja realmente ansioso com a inauguração do pavilhão João Rocha. Isto, sei lá, quem sabe fazer um direto a partir de um jogo das modalidades. Acho que o pavilhão é um sonho de todos nós e um direto das modalidades, eu já agradeço a ideia, é muito boa. Sim, acho que todos queremos o pavilhão, até porque aquilo que nós tínhamos no antigo estádio, que era o dia do Sporting, acho que é fundamental. E as modalidades merecem. É verdade que as modalidades merecem terem o seu espaço. Nós merecemos, as modalidades merecem, os atletas merecem ter o seu espaço, não andar com as casas às costas. Portanto, temos que agradecer a esta direção, obviamente, pela realização deste sonho. E agora, quando ele for inaugurado, todos aproveitarmos, não vamos caber todos na inauguração, até obviamente. É importante referir que o podcast não se cinge à equipa principal de futebol. Não. Falamos de várias modalidades, vamos falar de futebol feminino, também vamos falar do núcleo, falamos várias vezes também do hóquei, do handball, do hóquei, daquele trágico jogo na Luz, portanto falamos bastante, que nos irritou a todos, e portanto falamos de tudo que é o universo Sporting, até do Real Sporting falamos, como sabes, assim. Cerca de quantas reações é que vocês recebem por emissão? Depende, obviamente, do convidado, pode haver maior ou menor feedback, mas muitas reações. Muitas. E depois há muita gente a ouvir-nos de vários países a nível mundial. Eu estava a contar em off. Temos pessoas de Moçambique, Angola, Inglaterra, França, Holanda, Estados Unidos. Já tivemos um de Japão. E, portanto, são sportinguistas que... Por todas as partes do globo. É verdade, todas as partes. Eu quero mais uma vez agradecer a presença dos três aqui no Jornal Sporting desta semana. Eu volto na próxima quinta-feira, até porque o jornal mais antigo de clubes não tem ponto final. E porque estamos em casa, fique connosco.